Erga aí a sua Bíblia bem alto para que eu possa ver você aí acompanhando, né? Acompanhando pela Bíblia, cada texto que nós iremos ler nesse momento, tá ok? Então, hoje, o tema é esse que já está aí aparecendo na sua tela. O tema é a marca da besta. Esse é o tema desta noite. Vamos, então, à primeira passagem que nós iremos ler nesta noite. E eu convido você para abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 14 e o verso 19. Apocalipse 14 e o verso 19. Apocalipse é o último livro do Novo Testamento. Apocalipse, capítulo 14 e o verso 9, melhor dizendo. Capítulo 14, os versos 9 e 10. Você encontrou aí na sua casa? Então a Sueli vai ler aqui para mim o verso que nós acabamos de mencionar. Apocalipse 14, versos 9 a 10. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Amém. Vejam, irmãos, esta é uma das mensagens angélicas. No livro do Apocalipse, exatamente aí no capítulo 14, são apresentadas as 3 mensagens angélicas. E nessas mensagens, Deus dá as últimas advertências a este mundo. São 3 mensagens poderosíssimas. E nós acabamos de ler aí a terceira mensagem. E esta mensagem, ela é tão forte, que ela chega a ser uma ameaça. Deus está dizendo, se alguém receber a marca da besta na sua mão ou na sua testa, o tal beberá da ira de Deus. Que coisa terrível! Que coisa terrível é esta? Milhares de pessoas irão receber esta marca. E a palavra de Deus diz que aquele que receber a marca da besta na mão ou na testa, a tal pessoa estará perdida para sempre. A menos que você saiba, querido amigo, qual é a marca da besta, você corre sério risco de receber esta marca da perdição. E eu digo para vocês que milhares de pessoas irão receber essa marca. Milhares de pessoas serão enganadas pelo inimigo e receberão a marca da besta e estarão irremediavelmente perdidas. Então, o tema de hoje é muito importante, pois hoje nós vamos descobrir na palavra de Deus. Erga aí a sua Bíblia bem alto. Hoje nós vamos descobrir na palavra de Deus o que a Bíblia fala sobre esse tema tão importante. Você já deve ter ouvido falar sobre o número 666. Você já deve ter ouvido falar sobre esse enigmático número. Nós podemos ver muitos filmes, muitas pessoas comentando sobre o número 666. Isso virou até tema de filme. As pessoas falam sobre esse número enigmático e muitos não sabem o que ele significa. Estaria esse número associado à marca da besta? Receberiam as pessoas este número como sendo, então, a marca do anticristo? O que significa este número?
o que este número 666 tem a ver com a terrível marca da besta que nós lemos há pouco lá em Apocalipse 14. O texto que fala sobre este número enigmático é Apocalipse, no capítulo 13 e no verso 18. Se você está aí nos acompanhando, abra agora a sua Bíblia e você poderá ler conosco o texto. Apocalipse 13, verso 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Amém. Vejam, nós acabamos de ler aqui em Apocalipse 3, 18, a menção a este número enigmático, 666. E nós vimos aqui que esse número é o número identificador da besta. A besta do Apocalipse é uma entidade que é chamada também na Bíblia de anticristo ou homem do pecado. Esse poder, no final dos tempos, iria então aplicar uma marca terrível sobre o povo. Agora vejam, o número 666 não é a marca da besta, mas o número 666 é o número que identifica a besta. É diferente. A marca da besta é uma coisa, o número 666 é outra coisa diferente. O número 666 serve para identificar a besta, de acordo com o texto que acabamos de ler, Apocalipse 13, verso 18. Mas existem muitos mitos relacionados a esse número 666. Existem muitos mitos. Um desses mitos seria de que o código de barras existente em muitos produtos na atualidade conteria, então, a marca da besta ou o número 666. No passado, surgiram muitos boatos que diziam que o código de barras conteria essa terrível marca. Mas isto é um mito, não é verdade. Outro mito que também é divulgado por muitas pessoas, é de que o cartão Visa ou os cartões de crédito, né, conteriam o número 666 ou seriam a marca da besta. Como vocês podem ver aqui nesta ilustração, ali nós podemos ver ali o número 6 no algarismo romano, o número 6 no algarismo grego e o número 6 nos algarismos babilônicos, o que daria 666. Mas isso é uma superstição, isso é um mito. Cartão de crédito não é marca da besta. Tá ok? Então isso é mais um mito que as pessoas inventaram. E vejam que muitas pessoas creem nesses mitos. Outro mito que tem sido divulgado é acerca do chip. De quando em quando, até igrejas evangélicas, pastores, membros de igreja, nós ouvimos muitas pessoas falando sobre um chip que seria implantado sob a pele das pessoas, ou na mão, ou na cabeça, e esse chip conteria informações pessoais, informações genéticas, informações de saúde, todo tipo de informações seriam gravadas nesse chip. E, segundo aí algumas pessoas, esse chip já vinha sendo implantado nos Estados Unidos e em outras regiões do mundo. Mas isso também é mito. O chip não é marca da besta. O chip pode servir aí como um meio de identificação, mas o chip não é a marca da besta. É mais um mito que percorre o mundo afora. Vocês já ouviram falar nesse homem
que eu estou mostrando aqui na ilustração, esse homem, o nome dele é José Luiz. O nome dele é José Luiz. E o senhor José Luiz de Jesus Miranda, na época que eu coloquei aqui, fiz esse slide, ele tinha 61 anos. Agora ele tem mais. Na época que eu fiz o slide, ele tinha 61 anos. E ele era líder de uma igreja cujo nome era Crescendo em Graça. E essa igreja, na época, ela tinha filiais em todo o mundo. E esse homem, José Luiz, ele se referia a si mesmo como sendo Jesus Cristo homem. E ele até tatuou no braço 666. Então, esse homem, José Luiz, ele se declara ser Jesus Cristo. Olha só para vocês verem. Ele se declara ser Jesus Cristo. E os seguidores dele, não apenas ele, mas os seus seguidores também tatuam no braço e na testa o número 666 ou o número SSS. SSS significando aí sabedoria. E alguns tatuam 666. E muitas pessoas perguntaram preocupadas: seria esse homem a besta do Apocalipse? E essa marca que ele coloca na testa das pessoas, dos seus seguidores, seria, porventura, a marca do anticristo? Eu quero dizer para vocês que esse também é um mito, porque tatuagem não é marca da besta. Qualquer pessoa pode fazer aí uma tatuagem. Então, essa tatuagem na testa ou na mão não corresponde à marca da besta do Apocalipse. Então, todas essas fotos, essas imagens que eu mostrei aqui, são mitos, são mitos. Mas qual é a marca da besta? Qual é a marca da besta verdadeira, de acordo com a Bíblia? Porque nós não podemos recorrer a mitos, nós temos que recorrer à palavra de Deus. Quando alguém vier dizendo assim, é um chip a marca da besta, ou a marca da besta é um código de barra, ou é isso, ou é aquilo, busque na Bíblia, busque na palavra de Deus a resposta, e não em mitos, em histórias, em fábulas, em conversa. Isso tudo é conversa fiada, é só para alarmar o povo. Então não caia em alarmismos. Você tem que buscar a resposta, não é na especulação humana. Você tem que buscar a resposta na palavra de Deus. Então está na Bíblia, você creia. Não está na Bíblia, não creia. Você tem que crer naquilo que está escrito na palavra de Deus. Mas qual é, então, a marca da besta de acordo com a Bíblia? Eu gostaria de fazer aqui um comentário antes de nós fazermos uma pesquisa sobre o tema nas Escrituras. E o comentário é o seguinte: no Apocalipse é apresentada, então, a marca da besta. E esta marca é o oposto do chamado selo de Deus. Marca, selo são selos são sinônimos. Então a marca da besta no Apocalipse, reafirmo agora, é o oposto do selo de Deus. Então no Apocalipse aparece muitas vezes antíteses. Antíteses. O que é antítese? A antítese é um recurso de linguagem onde se usa figuras opostas, ideias opostas. Ok? Então, o livro do Apocalipse trabalha com antíteses, ou seja, ideias opostas. E eu vou dar aqui alguns exemplos. E o exemplo está aqui logo abaixo. O bem versus o mal. Miguel, o arcanjo Miguel contra o dragão. Luz versus trevas. Selo de Deus versus marcas da besta. Vocês estão vendo? Então, o Apocalipse
ele trabalha com ideias opostas. Luz versus trevas, selo de Deus versus marca da besta. Então, o Apocalipse fala da marca da besta, mas o Apocalipse também fala do selo de Deus. Ora, o que interessa mais a você? Saber qual é a marca da besta ou conhecer qual é o selo de Deus? Com certeza, o que mais nos interessa é sabermos qual é o selo de Deus. Para nós, o mais importante é o de Deus. E vejam só, se nós descobrirmos qual é o selo de Deus, obviamente, nós vamos descobrir qual é a marca da besta, porque a marca da besta é exatamente o que se opõe, é o oposto. Você concorda comigo? Então vamos partir para entendermos qual é o selo de Deus, que é realmente o que mais nos interessa nesse estudo, é sabermos qual é o selo de Deus. E a profecia bíblica que fala então sobre o selo de Deus, ela se encontra em Apocalipse. Então agora nós vamos deixar de lado um pouquinho a questão da marca da besta e vamos descobrir qual é o selo ou marca de Deus, porque o de Deus é mais importante para nós. Porque se você receber o selo ou marca de Deus, você estará livre da marca da besta. Então vamos ver aí no Apocalipse qual é o selo de Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Apocalipse, capítulo 7 e o verso 3. Apocalipse, capítulo 7 e o verso 3. Você em casa, procure aí, é o último livro da Bíblia, você vai poder ler comigo Apocalipse, capítulo 7 e o verso 3. Vamos ler então, vou pedir para a Sueli me ajudar aqui com a leitura. 2 e 3, irmãos, diz assim: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aquele aos quais for dado saber fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Vejam, ela leu o verso 2 e o verso 3. E aqui é dito que João, o apóstolo, ele viu um anjo voando da banda do sol nascente. E esse anjo tinha o selo do Deus vivo. Selo de, vamos reforçar aqui, é sinônimo de marca. Selo, marca, sinal de Deus, são palavras sinônimas. Então esse anjo ele vinha com o sinal, com o selo, com a marca de Deus, do Deus vivo. Para selar quem? Quem esse anjo selaria? Diz aqui que esse anjo viria para selar os servos de Deus. Olha que maravilha. Não é bom nós sabermos disso? Então, o povo de Deus, os filhos do Senhor, todos os fiéis de Deus, nos últimos dias, receberão o selo do Deus vivo. E quem receber o selo de Deus estará livre da marca da besta. O selo de Deus garante que nós não vamos receber a marca da besta. Quem receber o selo de Deus estará entre os salvos. Amém? Amém. Eu posso ouvir um amém aí em casa? Creio que sim, não é? Então, vamos adiante para descobrirmos qual é o selo de Deus. Nós iremos ler agora 2 passagens das Escrituras para descobrirmos qual é o selo de Deus, porque diz que o povo de Deus iria receber o selo do Deus vivo. O texto que iremos ler, o primeiro deles é Isaías, capítulo 8, e o verso 16. Você encontrou aí? Então vamos ler. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Amém. Veja, resguarda a lei e sela a lei no coração dos meus discípulos. Isaías é bem claro em dizer
que a lei de Deus se constitui no seu selo. A lei de Deus deveria ser selada no coração dos discípulos do Senhor. Então agora ficou fácil, não é verdade? Então agora nós descobrimos qual é o selo de Deus na Bíblia. Todo servo de Deus, todos os discípulos do Senhor receberão o selo do Deus vivo. E veja, o outro texto de Ezequiel, agora o texto que nós vamos ler é Ezequiel, capítulo 20, verso 12, que também fala sobre o selo ou sinal de Deus. Nós acabamos de ver que a lei de Deus é o seu sinal, o selo. E agora vejam que parte da lei em especial será selada no coração dos discípulos. Ezequiel 20, verso 12. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Amém. Então a palavra de Deus diz que Deus vem dizendo: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Então, nesses dois textos que nós acabamos de ler, nós vimos que a lei de Deus se constitui no selo de Deus. E, em especial, o quarto mandamento é um mandamento de destaque. É um mandamento que é a pedra de toque, nós podemos dizer assim. E Ezequiel chega a dizer que este é o sinal entre Deus e o seu povo. O quarto mandamento vem dizendo: e o sábado servirá de sinal entre mim e eles, para que saibam que eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, a lei de Deus, ela é o seu selo. Eu creio que alguns amigos que estão nos acompanhando pela internet talvez não estejam tão familiarizados com a lei de Deus. A lei de Deus também é chamada na Bíblia de 10 mandamentos, ou as 10 palavras. E os 10 mandamentos, ou lei de Deus, se encontram lá em Êxodo capítulo 20. Se você está aí com um caderno, anote, por favor, esse texto, Êxodo capítulo 20, e você irá ler do verso 1 até o verso 17. Hoje nós não vamos ler aqui, devido ao nosso tempo, ao nosso horário, nós não iremos ler todo o texto. Eu vou apenas recitar aqui, de maneira abreviada, os 10 mandamentos, para que algum amigo que esteja acompanhando aí pela internet e que não esteja tão familiarizado com os 10 mandamentos, possa se relembrar. Então, o primeiro mandamento, que está lá no verso 3, eu vou fazer um resumo, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Depois, o segundo mandamento diz: não farás imagem de escultura, não as adorarás, não lhes servirás, nem lhes prestarás culto. O segundo mandamento proíbe a adoração de imagens, prestação de culto ou reverenciação de imagens. Então, esse mandamento proíbe reverenciar, adorar ou prestar culto a imagens. É terminantemente proibido pelo segundo mandamento. O terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, esse é o terceiro mandamento. O nome de Deus é santo e nós devemos respeitá-lo. O quarto mandamento, que vai do verso 8 ao verso 11, diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias vocês trabalharão, mas o sábado é o sábado do Senhor teu Deus. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem o estranho que está das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Então esse é o quarto mandamento.
que diz que nós devemos descansar no dia de sábado. Esse mandamento é esquecido pela maioria das pessoas. A maior parte das pessoas não vê nenhuma importância e não vê por que observarem um dia de descanso, principalmente sendo o sábado. A maioria das pessoas imagina que esse dia não deva ser guardado. Mas vejam que esse mandamento é muito importante, porque ele nos lembra que Deus é o Criador. Vejam só que é dito aí nesse mandamento a razão pela qual nós devemos guardar. Diz assim, porque Deus fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e no sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e o santificou. Vocês viram aí a importância? O sábado nos lembra que Deus é criador. E isso é importante, porque hoje muita gente não crê que Deus criou o mundo. A maior parte das pessoas hoje acredita em evolução, que o mundo surgiu a partir de uma evolução espontânea, uma evolução natural das coisas. No entanto, a palavra de Deus diz que Deus fez. E mais, Deus fez todas as coisas em uma única semana. Isso é um milagre. Isso só pode ser aceito pela fé. E esse mandamento, ele declara exatamente isso, que ao guardarmos o sábado, nós estamos lembrando que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Então, quando nós guardamos o sábado, nós lembramos de Deus como Criador. É por isso que Ezequiel destaca esse mandamento, dizendo, guardarão os meus sábados e eles servirão de sinal entre mim e eles. Exatamente porque esse mandamento mostra que Deus é o Criador. Depois, os demais mandamentos falam do amor para com o próximo. O 5º mandamento, por exemplo, diz que nós devemos honrar pai e mãe. Depois vem dizendo, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e, finalmente, não cobiçarás. Esses são os 10 mandamentos. Eu recitei todos eles aqui de maneira resumida e todos esses mandamentos, eles se resumem em 2 mandamentos, na verdade. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Quem ama a Deus sobre todas as coisas não vai tomar o nome de Deus em vão, não vai fazer outros deuses, vai se lembrar do dia do sábado e assim sucessivamente. De modo que esses 4 primeiros mandamentos se resumem nesse, amar a Deus sobre todas as coisas. E os demais mandamentos, honrar pai e mãe, não matar, não furtar, todos esses outros também se resumem no amor para com o próximo, amar o próximo como a ti mesmo, porque aquele que ama o próximo não vai adulterar, não vai matar e assim sucessivamente. Então, de modo que toda a lei de Deus se resume numa única palavra, como disse o apóstolo São Paulo, o amor. Algumas pessoas, quando leem esse texto, onde o apóstolo São Paulo diz que toda a lei se resume no amor, alguns erroneamente pensam que não precisam mais guardar a lei de Deus, dizendo assim, não, basta amar. Mas se esquece que o amor, amar significa cumprir todos esses mandamentos. Aquele que ama, disse Jesus, guarda os meus mandamentos. Você vai encontrar isso lá em São João 15, verso 10. Pois então, a lei de Deus é o seu selo. Eu fiz aqui um breve resumo da lei de Deus para que talvez os nossos amigos internautas, que talvez aí não estejam tão familiarizados com a lei de Deus, pudessem então a nos acompanhar. Então veja que a lei de Deus é o seu sinal, ou o seu selo, e em especial o mandamento do sábado, porque esse mandamento foi esquecido. E Ezequiel 20, 20, nós lemos lá há pouco, disse, e guardarão os meus sábados, e eles servirão de sinal. Então, o sinal de Deus, que é mencionado lá no Apocalipse, entre Deus e o seu povo,
é o sábado. Mas alguns dirão, mas no Novo Testamento não fala sobre guardar sábado. Algumas pessoas pensam assim, isso aí é coisa lá do Antigo Testamento, é coisa dos judeus, é só para os judeus, é só para o tempo do Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, nós não precisamos mais guardar o sábado. Isso seria verdade, isto? Vejamos a passagem de Lucas, capítulo 23, versos 54 e 55. Lucas está no Novo Testamento. E nós vamos ver nesse texto que os seguidores de Jesus, especialmente aqui Maria, não é? Guardava o sábado. O texto aqui em referência, que nós iremos ler, fala sobre Maria, e que ela e as outras mulheres que a acompanhavam guardavam o dia de sábado. E essas mulheres eram reconhecidamente seguidoras de Jesus. Só para nós citarmos um exemplo. Existem outros textos, né, que falam sobre a guarda do sábado no Novo Testamento, mas nós vamos citar apenas este como exemplo. Lucas, capítulo 23, versos 54 e 55. A Sueli vai ler para mim. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Olha, esse texto ele não deixa dúvidas que essas mulheres, seguidoras de Jesus, guardavam o sábado. Era uma emergência. Jesus havia morrido e estava para ser sepultado. Naquela época era costume preparar ali os aromas e bálsamos. Mas como se aproximava o sábado, elas aguardaram primeiro passar o sábado para depois irem visitar o túmulo. E a Bíblia nos diz, e no sábado, verso 56 principalmente, né? Ele nos diz ali, e no sábado repousaram conforme o mandamento. E quem eram essas mulheres? Lá no capítulo 24, no verso 10, nós vemos quem eram essas mulheres. Lá vem mencionando Maria Madalena e outras mulheres, né? E outras mulheres que a acompanhavam. Então, no sábado, essas mulheres repousavam, ou seja, elas guardavam o sábado conforme o mandamento, conforme o mandamento. Então, o sábado é o sinal de Deus, e ele está na lei de Deus. Para ser franco, toda a lei de Deus é o seu sinal, em especial o sábado, né? O sábado do quarto mandamento, ele é este sinal. Então vamos prosseguir, Vamos lá. Mas como é que o Apocalipse diz que esse sinal ou selo será aplicado na testa das pessoas? Como é isso? Como esse sinal vai ser aplicado na testa das pessoas? Nós podemos ver Hebreus capítulo 8 e o verso 10. Lá em Hebreus explica então como é que esse selo será aplicado na fronte. Porque alguém pode dizer assim, mas como que a lei de Deus, né, especialmente o quarto mandamento, que fala do sábado, vai ser colocado na testa ou na mão do povo de Deus? Porque lá no Apocalipse diz que o anjo vai selar na testa o selo de Deus, o selo de Deus vivo. Mas como é isso? Então vamos ver lá em Hebreus. Lá em Hebreus, no capítulo 8 e no verso 10, nós encontramos a resposta de como o anjo de Deus vai colocar o selo do Deus vivo na fronte dos seus servos. Hebreus 8, 10. O livro de Hebreus fica no Novo Testamento. Abra aí sua Bíblia, no Novo Testamento, e nós vamos ler Hebreus 8, verso 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis
e também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém. Amém. Então veja que o apóstolo inspirado, escrevendo o livro de Hebreus, aplicou este texto, ele aplicou este texto aos cristãos. Porque aqui ele não está escrevendo para Israel, ele não está escrevendo o livro de Hebreus aos judeus, ele está escrevendo o livro de Hebreus para cristãos, para cristãos. E eram cristãos de origem judaica, mas eram cristãos. Então veja que ele escreve aos cristãos e ao escrever aos cristãos, ele declara: "E este é o concerto que farei com a casa de Israel." E ele aplica esse texto aos cristãos e ele diz então agora: "Na sua mente imprimirei as minhas leis e no seu coração as inscreverei." Amém? Amém. Veja, agora fica claro. Deus vem dizendo que iria escrever na nossa mente. Então, quando o anjo diz que iria selar os servos de Deus na sua fronte, isso significa que iria colocar na sua mente ou na sua testa as leis de Deus. As leis de Deus seriam escritas na nossa mente. É exatamente isso. E especialmente o quarto mandamento, ele é uma pedra de toque. E por que eu estou reafirmando isto várias vezes? Eu estou reafirmando isso várias vezes porque a maior parte das religiões ou das igrejas concordam com a maioria dos mandamentos. Se eu perguntasse para o seguidor de qualquer igreja se eles concordam com o mandamento que diz: "Não matarás", todos concordam. Se eu perguntar sobre o mandamento "Não adulterarás", todos concordam. Se eu perguntar sobre o mandamento "Não terás outros deuses diante de mim", todos concordam. Mas quanto ao quarto mandamento, a maioria discorda. A maioria diz que esse quarto mandamento não é mais necessário, que nós não mais precisamos guardar o sábado. Então, é exatamente esse mandamento que é a pedra de toque, porque a Bíblia diz, lá em Tiago 2, verso 10, que aquele que guardar toda a lei, mas tropeçar em um único ponto, será culpado de todos. Então, não adianta nada guardar 9 mandamentos e deixar de guardar o quarto que fala sobre o sábado. Vai ser culpado de todos, de acordo com o que está escrito lá em Tiago, capítulo 2, versos 10 e 11. E é por isso, então, que lá em Ezequiel diz: "E os meus sábados servirão de sinal entre mim e o meu povo." Então, o sábado, principalmente o sábado do quarto mandamento, será, então, o sinal de Deus, representando, então, toda a lei de Deus. Exatamente isso. Mas vamos, então, para a próxima passagem. Vamos para Daniel. Lá em Daniel, agora que nós já descobrimos qual é o selo de Deus, agora que nós já descobrimos qual é o selo de Deus, nós vamos descobrir qual é a marca da besta, tá ok? Lembram-se vocês que desde o início a proposta do nosso estudo é descobrirmos qual é a marca da besta. Mas como o Apocalipse trabalha com antíteses, ou seja, com ideias contrárias, luz versus trevas, bem versus mal, selo de Deus versus marca da besta, então nós precisávamos primeiro descobrir qual é o selo de Deus, para depois, então, descobrirmos qual é a marca da besta. E agora nós já descobrimos qual é o selo de Deus. Nós vimos que o selo de Deus é a sua lei, em especial o quarto mandamento, que vai ser aplicado na mente ou no coração dos servos de Deus. E agora nós vamos descobrir qual é a marca da besta. Vocês vão descobrir que a marca da besta está relacionada também com uma falsa lei de Deus,
que foi falsificada pelo ser humano. Lá em Daniel, você que está aí com a sua Bíblia, eu peço que você abra a sua Bíblia, lá em Daniel, no capítulo 7 e no verso 25, lá diz que Satanás atacou a lei de Deus. Que Satanás atacou a lei de Deus através de um poder que Daniel identifica como chifre pequeno. Daniel chama de chifre pequeno. João, no Apocalipse, chama de besta ou de anticristo. Então, esse poder, ele iria atacar a lei de Deus. E veja só o que diz lá em Daniel, capítulo 7, verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Olha, Daniel, ele fala aqui de um poder. Nós não temos hoje como pormenorizarmos aqui essa questão da besta. Numa outra ocasião, nós vamos detalhar mais. Nós podemos ter um estudo só sobre esse tema, mas nós queremos nos centralizar aqui na questão da marca da besta. E aqui nesse texto, Daniel 7, 25, fala que esse poder, que Daniel chama de chifre pequeno, esse poder iria atacar a lei de Deus. Ele diz assim, ele vai blasfemar contra o Altíssimo e magoará, algumas Bíblias dizem magoará, outras dizem destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E esse poder, então, de acordo com Daniel, ele iria alterar a lei. Daniel está se referindo aí à lei de Deus. Esse poder iria mudar a lei de Deus. E realmente isso aconteceu. Se você já estudou ou participou alguma vez do catecismo, você irá perceber que os 10 mandamentos foram modificados pela igreja. Isso já aconteceu e Daniel profetizou. Daniel disse aqui em Daniel 7, 25, que esse poder, ele cuidaria em mudar os tempos e a lei. E isso realmente aconteceu. Eu não sei se você, amigo, já participou, fez o catecismo, né? Mas se você fez o catecismo, você logo irá identificar que no catecismo, a lei de Deus, ela foi modificada. Veja que eles não modificaram na Bíblia. Se você pegar uma Bíblia católica, você vai encontrar os 10 mandamentos igualzinho está numa Bíblia evangélica. Não há diferença. Mas no catecismo é ensinado os 10 mandamentos de maneira diferente. E eu estou projetando aqui nessa tela os mandamentos ou lei de Deus conforme estão no catecismo. Então você pode ver aí que o primeiro mandamento vem dizendo assim: amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro. Não tomar o seu santo nome em vão. Esse é o segundo. O terceiro mandamento diz guardar domingos e festas. Vocês estão vendo aqui? O dia de guarda foi modificado no mandamento conforme o catecismo. Então, o mandamento que diz que é para guardar o sábado foi modificado por guardar domingos e festas. O quarto mandamento diz honrar pai e mãe. O quinto mandamento, não matar. O sexto, não pecar contra a castidade. O sétimo, não furtar. O oitavo, não levantar falso testemunho. E o nono, não desejar a mulher do próximo. E o 10º, não cobiçar as coisas alheias. Você percebe aí alguma diferença entre esses 10 mandamentos e aqueles que nós lemos lá em Êxodo 20? Se você está com a sua Bíblia, anote num papel aí
Êxodo 20, e depois leia lá na sua Bíblia, do verso 1 até o verso 17, os 10 mandamentos conforme estão na Bíblia. E você vai ver que estão diferentes desses aqui do catecismo. Uma das principais mudanças, nós podemos mencionar aqui, é a ordem dos mandamentos. Elas estão diferentes aqui. Outra coisa é que o segundo mandamento, que proíbe adoração e veneração ou prestação de cultos a imagens, foi retirado da lei de Deus, conforme o catecismo. Então, eles tiraram o mandamento que proíbe a veneração de imagens. O quarto mandamento, que fala da guarda do sábado, também foi substituído por um que diz guardar domingos e festas. Vocês vejam aí que essas são as principais mudanças. Nós não vamos analisar mais aqui esses 10 mandamentos, mas já ficou claro aqui que esse mandamento feito apresentado no catecismo é um mandamento adulterado pelo homem. Vocês se lembram que os 10 mandamentos da lei de Deus se constituem no seu selo. Isso é muito importante. A lei de Deus é o seu selo, principalmente o mandamento que fala sobre o sábado. E agora nós vimos que a igreja tomou a liberdade de mudar os mandamentos. E vejam só essa publicação aqui, essa publicação católica. Está em inglês, né? Está em inglês, mas você pode ver aqui, né? Você pode ver aqui as referências, né, desse livro, dessa edição. É uma edição de 1957. E veja só aqui a tradução, né, que eu fiz aqui da página 50, que diz assim: Catecismo da Igreja Católica Romana, de Peter German, que diz: o sábado é o dia de descanso. Por que guardamos o domingo e não o sábado? É feita uma pergunta nesse livro. E a resposta é a seguinte: guardamos o domingo ao invés do sábado porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. É exatamente isso que aconteceu, né? Então a Igreja, ela transferiu a solenidade do sábado para o domingo, não é? E em tempos mais recentes, não é? O Papa João Paulo II também escreveu uma encíclica falando sobre a guarda do domingo, dizendo a todos os católicos sobre a importância da guarda do domingo como sendo um dia de descanso cristão. Então, claramente, o mandamento de Deus foi substituído por um mandamento feito pela igreja ou pelo homem. Então, vejam só, na Bíblia, o 7 é o número de Deus. Você vai encontrar, por exemplo, lá no Gênesis, falando que o 7º dia é o dia de Deus. No livro do Apocalipse, nós encontramos uma série de 7s, 7 selos, 7 estrelas, 7 trombetas, 7 castiçais. Se você ler o livro do Apocalipse, você vai ler uma série de 7s. Na Bíblia, o 7 é considerado ali o número de Deus, o número da perfeição. E o 6 é considerado o número do homem, porque o ser humano foi criado no 6º dia. Vocês se lembram? Lá nos dias da criação, em Gênesis 1, nos diz que o ser humano foi criado no 6º dia. Então, o 6 é o número do homem. E o número do homem indica imperfeição. E é por isso que a Bíblia fala do número 666, reforçando a ideia de um número humano, do ser humano. Então, agora fica claro para nós, né? Fica claro para nós que o sábado do 7º dia, é o selo de Deus. E o domingo
ou o mandamento modificado pelo homem é o selo ou marca da besta. A Bíblia não deixa dúvidas, tá vendo? Então agora nós já descobrimos. Então não é chip, isso não é chip, não é nada disso. Não é chip, não é cartão Visa, mas é uma luta entre a guarda dos mandamentos de Deus e a guarda dos mandamentos falsificados pelo homem, entre o sábado bíblico e o domingo modificado pela igreja. Olha só. Então, na verdade, a grande questão é esta. A grande questão é esta. Mas de que lado, então, você quer estar? De que lado você quer estar? Nós vamos ler essas duas passagens. Essas são as duas últimas passagens que nós iremos ler essa noite. Nós vamos ver que nós estamos em meio a uma grande luta entre o bem e o mal, entre Jesus e o inimigo. Nós estamos entre uma grande batalha, entre um grande conflito, entre os poderes das trevas e os poderes da luz. É exatamente isso que o Apocalipse nos apresenta, o último livro da Bíblia. E entre a marca da besta e o selo de Deus. De que lado você vai querer estar? Então, nós vamos abrir aqui o primeiro texto que vai falar, então, sobre o selo de Deus ou a marca de Deus. De que lado você quer estar? E depois nós vamos ler o último texto que fala, então, sobre a marca da besta. E então finalizamos. Apocalipse 14, 9. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui, Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém. Então, Apocalipse, ela leu também o verso 11. Você que está acompanhando em casa, talvez não conseguiu decifrar aí qual é o verso que ela leu, né? Ela leu também o verso 11, né? Ela leu o 11 e o 12, tá ok? Então, o verso 12, que é o que nos interessa mais, que fala aqui sobre aqueles que serão salvos. E o verso 12 diz assim: aqui está a perseverança dos salvos, dos santos, aliás, dos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, ou de Jesus, algumas Bíblias dizem. Então veja, esse é o lado que você deve estar. Esse é o lado que a sua família deve estar. Amém. Do lado daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Amém. Mas quantos mandamentos? 9 mandamentos? Não. Deus quer que você guarde todos os mandamentos. Deus quer que você guarde os 10 mandamentos. Inclusive o mandamento que fala sobre o sábado, onde Deus diz: esse será o meu sinal entre você e o meu povo. E o último lado, porque nós vimos aqui o lado de Deus é esse, mas qual é o lado então da marca da besta? Apocalipse 14, verso 9 e 10 é o verso que nós lemos inicialmente e agora vamos finalizar lendo ele. Vou repetir, né? Seguiu-se a estes outro anjo terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira,
e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Amém. Então veja que esse é o outro lado, o lado daqueles que receberão a marca da besta, ou seja, que guardaram os mandamentos falsificados pelo homem. É óbvio que hoje ninguém será condenado por receber a marca da besta, porque hoje isso ainda não está sendo aplicado. Nós vemos que esta marca, ela será aplicada no final dos tempos. A Bíblia indica uma série de eventos que deverão ocorrer e então os infiéis receberão essa marca, o selo da apostasia. Mas hoje, aqueles que não guardam esses mandamentos de Deus, eles vão responder por não guardar esse mandamento. Aquele que não guarda de maneira consciente irá responder por isso. É óbvio que aqueles que inocentemente deixam de guardar terão a oportunidade, então, de aprender ou de descobrir acerca desses mandamentos, para que assim possa viver de acordo com a lei de Deus. De que lado você quer estar? De que lado você quer estar? Você quer estar do lado daqueles que vão receber a marca da besta, que serão condenados por não observarem os mandamentos de Deus? Ou você quer estar do lado daqueles fiéis, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus? Eu espero nessa noite que você que está aí nos acompanhando, que você tome a sua decisão ao lado de Cristo, que você tome a sua decisão de começar a guardar os mandamentos de Deus, inclusive o quarto mandamento que fala sobre o sábado. Passe a viver isso na sua vida, passe a cumprir a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é para a nossa bênção, é para a nossa salvação. Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, não para nós continuarmos vivendo no pecado, mas para nós, a partir do momento que recebemos o perdão, vivemos em conformidade com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que guardemos os seus mandamentos. E nesse momento eu quero orar com você. Se você tem aí o desejo de guardar os mandamentos de Deus, se você quer colocar esses mandamentos em prática na sua vida, eu quero orar com você nesse momento. Então feche seus olhos e vamos orar nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor porque através de tua palavra, o Senhor não nos deixa dúvida quanto àquilo que é a verdade. O Senhor nos mostrou através de tua palavra que nós devemos estar do lado daqueles que guardam os teus mandamentos. Amém. Apesar da maioria desprezar esses mandamentos, da maioria dizer que não é mais necessário viver de acordo com a tua lei, nós vimos hoje que os servos de Deus receberão na sua mente, no seu coração, o selo do Deus vivo, amém, que são os teus mandamentos. Mas nós vimos também que aqueles que rejeitarem a lei de Deus, aqueles que rejeitarem o selo de Deus, receberão a terrível marca da besta e estarão irremediavelmente perdidos. Por isso nós clamamos, Senhor, por misericórdia, para que o Senhor nos livre do mal. Amém. E que nas cenas finais desse mundo nós estejamos entre os fiéis, entre aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a cada amigo, amém, a cada amiga que estão nos acompanhando hoje. Que o Senhor abençoe a cada lar representado. Em nome de Jesus. Amém. Diga bem forte aí, graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus o abençoe. Que Deus o abençoe nesse momento.